Com o título A Realidade Brasileira de Afastamento das Tecnologias da Informação e o Acesso à Prestação Jurisdicional Virtual, o fomento às desigualdades e a necessidade de adoção de políticas públicas inclusivas, é que estamos aqui a apresentar essa pesquisa que vem analisar a partir do uso massificado das tecnologias da informação e da comunicação nas relações sociais, que esse estudo vai verificar de que modo está sendo refletido no campo judiciário, uma vez que o aperfeiçoamento do uso dessas tecnologias ela vai exigir do seu usuário determinadas capacidades para que ele possa estar inserido num ambiente desmaterializado que é sugerido para o processo eletrônico. O problema dessa pesquisa é que ela parte da investigação dos indivíduos que, sendo meros usuários de aplicativos e programas de baixa complexibilidade, se esses indivíduos estarão capacitados qualitativamente para obter o acesso à prestação jurisdicional eletrônica, uma vez que é necessário identificar de que ponto parte esse afastamento da obtenção de computadores e equipamentos, como também o acesso à internet para a população brasileira, uma vez que isto guarda correlação com a proposta de acesso virtual à prestação jurisdicional. É a partir desse questionamento que surge a primeira hipótese da nossa pesquisa. É preciso identificar dentro do mapeamento que foi feito pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em que estado está o desenvolvimento dos brasileiros no campo da utilização de tecnologias da informação e da comunicação. A pesquisa adotou uma metodologia quantitativa e qualitativa pela utilização da jurimetria, fazendo por meio do levantamento de dados colhidos pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que contém dados de todo o país. A análise desses resultados, que foi feita através da pesquisa TIC Domicílio 2019. Diante dessa análise do acesso às tecnologias da informação e da comunicação no Brasil, é que nós vamos poder identificar se, no âmbito do território brasileiro, há acesso à informática, há acesso à internet que possibilite a garantia do amplo acesso à justiça, já que agora ela se está voltando para um meio virtual e são exigidas algumas competências para se acionar o sistema do processo eletrônico. Qual é a justificativa para que se preocupe uma pesquisa realizar tamanho aprofundamento? O Brasil hoje ele tem uma população estimada em 135 milhões de pessoas e nesse grupamento nós temos que 1/3 ou quase 47 milhões de indivíduos eles se encontram desconectados de qualquer tecnologia digital. A partir do distanciamento social causado pela pandemia de Covid-19, nós vamos verificar que o acesso à rede mundial de computadores passou a ser ferramenta de trabalho e de continuidade de atividades que antes eram feitas presencialmente. Mas o processo eletrônico é anterior a isso, é anterior a esse dado.
Agora, nesse exato momento, tivemos uma maior reclamação de acesso à prestação jurisdicional virtual. E por esse meio, nós vamos considerar o que fazer com esse 1/3 da população brasileira que não pode ter o acesso à internet, por ausência de conexão tecnológica digital. Então, a pesquisa ela se ocupa a entender como se dá o acesso a equipamentos de informática, já que ele não é igualitário em todo o país, que há diferenças entre as regiões das quais se divide o país, e se há algum projeto de política pública judiciária para suprimir essa lacuna. Porque sem o acesso a esse 1/3 da população, não podemos exigir que toda a prestação jurisdicional seja desenvolvida pelo meio virtual, porque ela quebra com a perspectiva da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Então, como vai se dar o desenvolvimento da paridade de armas dentro do processo se aqueles que buscam a prestação jurisdicional não têm um acesso igualitário, evidenciando a desigualdade social? Como é essa utilização do computador? Basta eu ter acesso ao computador? Que ações me habilitam, me dão competência ou capacitam qualquer indivíduo para entrar no ambiente virtual e atuar num processo desmaterializado? É a partir desse princípio, a partir desses incômodos gerados, porque não basta ter o acesso à internet, não basta saber utilizar um computador, eu preciso verificar se o indivíduo está dotado da capacidade de criar um documento, criar uma planilha, anexar um documento numa correspondência eletrônica, verificar se consegue transmitir um documento pelos canais de comunicação virtual. E quais são os mecanismos de enfrentamento dessa desigualdade social? Porque ela vai impactar no acesso à justiça virtual. Se eu não tenho habilidade para atuar nessa seara jurídica virtual, eu não consigo ter um acesso à justiça qualitativo. Mas se por esse ponto a preocupação da academia, do outro lado, existe também a preocupação com a condição da máquina judiciária para efetuar essa prestação jurisdicional qualitativa. Com o conhecimento, com o desenvolvimento da sociedade para a dotação de consciência de seus direitos individuais e coletivos, direitos de liberdades e garantias, nós vamos verificar que a máquina judiciária ela passou a ficar assoberbada de demandas e ela não fornece uma efetividade maior face a essa impossibilidade do campo judiciário dar à estrutura já existente maior mobilidade. É necessário que se faça uma alteração estrutural, e essa alteração estrutural dar-se-á de que forma? Ela precisa atingir a democratização do acesso ao judiciário. Então, em que possibilidades, quais são as finalidades do processo eletrônico? É a partir desse entendimento que a nossa pesquisa vai pautar se, diante do cenário atual, existe ou não um amplo acesso à justiça virtual.
Porque essa finalidade do processo eletrônico, ela tem 3 pontos. Ela busca a redução do custo operacional do acervo físico, a manutenção dos processos físicos, a exigibilidade de um espaço geográfico para armazenamento de tais processos e, com isso, o alargamento das serventias e, ainda mais, um quadro de recursos humanos na estrutura do campo judiciário que possibilite esse manuseio e a realização dos atos processuais. Por outro lado, com essa evidente desigualdade de acesso por inabilidade de competências, há um cerceamento ao acesso ao processo eletrônico por essa parcela da população, já que ela não possui tais habilidades para o desempenho do acesso virtual, o que vai frustrar, por consequência, o acesso qualitativo. Essa estrutura se torna flexível a partir de um olhar para dentro do campo judiciário, mas o reflexo na sociedade ele vai ser muito mais amplo, visto que a solução menos danosa para esse desequilíbrio na população, causado na população que não tem o acesso à prestação jurisdicional, seria a adoção de uma política pública que conferisse esse acesso à prestação jurisdicional, já que ela está limitante e ela está causando um impedimento do acesso à justiça. Seria um contrassenso ter uma justiça célere, mas uma justiça que cerceia direitos. E cerceia o primeiro direito, que é acessar o campo judiciário. Como é que deu a implantação do processo eletrônico? Quais foram os meios efetivos para que houvesse o exercício dessa garantia constitucional? É nesse ponto que nós vamos trazer o debate para a igualdade de recursos. O recorte teórico em Amartya Sen, ele vai trazer a igualdade de capacidades, essa igualdade de recursos para a realidade nacional. Porque existe uma diferença do acesso ao direito para o acesso à justiça. E sem os equipamentos básicos, sem a condição técnica, não há que se falar. Os litigantes, eles não vão estar em paridade de armas e aí eu rompo com a isonomia processual. E aí eu fomento a desigualdade. É a partir dessas possibilidades que a nossa pesquisa se encontra. É verificar se aquele que ficou à margem da prestação jurisdicional, ele vai conseguir ter o acesso. E para concluir o nosso raciocínio, o problema central é o acesso virtual à prestação jurisdicional, que ficou exponencializado por conta da pandemia de Covid-19, mas já era pré-existente. E o Conselho Nacional de Justiça deveria ocupar-se de políticas públicas que fossem destinadas a reduzir esse afastamento do campo judiciário, para que possibilitasse a essa parcela da população que não tem acesso à justiça, ela conseguisse o acesso a tecnologias da informação, acesso à internet e pudesse estar capacitada para estar em juízo e não promover o afastamento. Então, convidamos a leitura do nosso artigo e tenham todos uma boa reflexão.